Graça e paz do Senhor, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, que os nossos corações estejam preparados, que a nossa mente esteja aberta, que nós possamos receber a palavra que vem do Senhor, não o que vem de mim, mas que vem da leitura da sua palavra, que vem da manifestação do Santo Espírito de Deus, que nos fala através de nós. Somos vasos apenas, usados nas mãos de Deus. E é o que desejamos, que o Senhor assim nos use, irmãos? Estamos fazendo o estudo das 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, uma região que era dominada pelo Império Romano na época, em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, no qual o Senhor Jesus Cristo o revelou muitas coisas que aconteceram, ao longo da existência do apóstolo João, que estavam acontecendo naquela época, as coisas que são, e também o Senhor revelou coisas que hão de acontecer, coisas que já aconteceram ao longo da história da igreja, desses praticamente 2000 anos de existência da igreja do Senhor. Então, muitas coisas já aconteceram e nós estamos caminhando, estamos nos eventos finais, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra profética do Senhor. Tanto é que é muito importante nós termos um entendimento claro, sempre colocado aos pés do nosso Senhor, para termos o entendimento dele, Mas, aqui, o Senhor colocou essas 7 cartas, selecionou dentre muitas igrejas naquela época, 7 congregações, 7 assembleias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que Deus escolheu diante de tantas assembleias, essas 7 assembleias? Que, como a gente viu no vídeo anterior, elas estão próximas ali à ilha de Patmos, mas que tinham muitas outras assembleias que poderiam ser citadas. Mas aqui o Senhor tem um ensinamento profético a nos passar. Algo muito importante que devemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, irmãos. Tá certo? Então, só para concluir, irmão, vamos fazer um breve resumo aqui. A palavra de Deus aqui é muito rica, ela levaria muito tempo para a gente ficar analisando detalhes, Tudo na palavra do Senhor são coisas eternas, são coisas divinas, são coisas que nós temos que ter muita perseverança. Temos que nos alimentar muito da palavra do Senhor. Temos que buscá-lo muito, porque é muito rico e abundante a sua palavra. Não é um livro comum, irmãos. Não é um livro histórico, não é um livro de acontecimentos. É um livro muito maior do que isso. Ela é a palavra de Deus. Certo, irmãos? Temos que estar consciente disso. Então, ela é um livro espiritual, divino. E, portanto, tem muito a nos acrescentar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, que nos capacite, que nos ensine. E vamos agora ouvir um louvor, irmãos. E, na sequência, voltaremos com a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nesse momento, elevemos os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas aos pés do nosso Senhor. Senhor, quando queremos ver teu rosto em plena luz, pois muito breve entraremos nessa glória, ó Jesus. Face a face estaremos, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu muito excelso amor. Se por trás de um véu espesso já podemos ver a luz, porque um alto preço tu pagaste lá na cruz. Face a face estaremos, só por graça, ó Senhor.
Tu serás eterno abrigo, onde não existe dor, nem qualquer mal ou perigo passaremos, ó Senhor. Face a face estaremos, só por graça, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu muito excelso amor. Face a face quão glorioso esse dia que há de vir, ver o rosto tão formoso de quem quis nos redimir. Face a face estaremos, só por graça, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu muito excelso amor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, começaremos aqui sem demoras, lendo Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo aqui na versão King James atualizada, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti que o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, essa primeira igreja que o Senhor aqui escreve, essa primeira carta, Éfeso, uma igreja da Ásia Menor, é uma assembleia que lá existia. Tem a parte profética do Senhor nessa descrição, com certeza tem, ou seja, características definidas pelo Senhor aqui, ela ocorreria em todas as fases da igreja do Senhor ao longo desses 2000 anos que a igreja está na terra. E começou com Éfeso e vai terminar com Laodiceia. Então isso tem já por si só já tem um significado para nós. Primeiro porque Laodiceia significa o poder na mão do povo, ou seja, uma democracia, não mais um reinado. Então, justamente o que nós estamos vendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o povo na democracia, o povo com todo o poder, tudo voltado para o povo e não para as coisas de Deus, Não tem mais algo centralizado naquilo que vem do céu, mas sim em algo centralizado da humanidade. Então, realmente, o que o Senhor nos colocou aqui é muito significativo. O fato da última igreja ser a igreja de Laodiceia. E a primeira igreja aqui, a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, irmão, nós temos o seguinte,
O Senhor fala que conhece as obras deles. Tanto e o trabalho árduo, né, perseverança desses irmãos, que não toleravam má doutrina, que não toleravam falsos profetas, que combatiam eles com base na palavra de Deus, utilizando-se da sã doutrina do Senhor. E o Senhor conhece que eles perseveravam na fé. Porém, eles abandonaram o primeiro amor. E o que significa abandonar o primeiro amor, irmãos? Imagina você, quando você era apaixonado, de repente você que casou, né, teve uma namorada, foi noivo, e realmente teve aquele ardor, aquela paixão, aquele amor forte por aquela pessoa. Você imagina se esse amor esfriar. Que consideração você vai ter para o seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge, né? Então, se o amor esfria, irmão, praticamente acaba tudo, acaba a vida, acaba o interesse, né? Então é necessário que o nosso amor pelo Senhor Jesus, nosso amor pelas coisas do Senhor, nunca esfrie. Aqui como ele fala, né? Abandonaste o teu primeiro amor. Que nós, irmãos, usemos essa explicação que o Senhor deu aqui, essa exortação, na verdade, que o Senhor aplica aqui à igreja de Éfeso, para os nossos dias, para nossas vidas, porque somos pertencentes à igreja do Senhor. Cada um de nós somos uma pedra viva colocadas nessa igreja espiritual do Senhor. Então, muito do que aqui está falando, né, tem a ver conosco, tem a ver com nós, em todas as épocas, principalmente na nossa, né, no qual estamos vivendo agora. Então, por mais que alguns irmãos aqui, nós temos o irmão Andrew Miller, né, no seu livro, A História da Igreja, ele diz que aqui nós temos a parte profética da igreja. Os acontecimentos ao longo desses 2000 anos que estamos aí passando, né? E ele diz que essa época da igreja de Éfeso, ela vai até o final, né, do 2º século, ele fala aqui no seu livro, né? Aqui ele diz assim, ó: em Éfeso o Senhor detecta a raiz do declínio, de todo o declínio, né? Deixaste teu primeiro amor. Ela é ameaçada de ter o seu castiçal removido, a menos que se arrependa. E o período que o irmão fala aqui é da era apostólica até o final do 2º século, tá? Isso aqui é uma parte que o irmão fez um estudo, aí vai que o Senhor coloque em nossos corações, né? Se isso procede, com certeza o livro dele é muito abrangente, muito profundo, muito apegado à palavra de Deus, tem a ver mesmo, tem muita coerência e muito do que ele escreve nesse longo livro dele, que é um livro muito extenso. Mas, irmãos, nós sabemos que tudo que acontece em cada igreja, acontece nos nossos dias atuais. Em cada igreja, em cada pessoa individualmente, em assembleia, né, acontecem essas coisas, né? Não devemos abandonar o nosso primeiro amor. E devemos combater, sim, a má doutrina. Devemos estar apegados à verdade. E a verdade somente está na palavra de Deus. O Senhor diz, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra, a minha palavra, né? Jesus fala, a tua palavra, a palavra de Deus, né? É a verdade. E nós sabemos pela palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, Ele é e Ele representa. E Ele é, na verdade, não que representa, Ele é a palavra. Ele é a verdade. Certo, irmãos? Então é isso. Vamos agora para a igreja de Esmirna, irmãos. Vamos falar um pouquinho da igreja de Esmirna, né? Aqui, só para finalizar a igreja de Éfeso, ele diz que a Assembleia de Éfeso, ela odiavam, né, as práticas nicolaítas, as quais eu também odeio, o Senhor também odeia. E se você observar o que esses nicolaítas faziam na época, eles permitiam, por exemplo, a poligamia. Uma mulher para ser esposa de vários homens, de um homem só, um homem ter várias esposas, né? Ou então tinha essas coisas que não era, né, como o Senhor assim ordenou, né? Então tinham práticas aí práticas abusivas, né, que levam à perdição do homem, porque são carnais, que levam aos prazeres da carne. Tudo aquilo de doutrinas que tocam, né, naquilo que é a nossa fraqueza, é coisa do inimigo, irmãos. E o Senhor diz aqui que eu também odeio. Então aqui ele dá, né, é um favor, né? Deus elogia essa forma de conduta de Éfeso. E a igreja de Esmirna, irmãos, que o irmão Andrew Miller, no seu livro aqui, A História da Igreja, ele fala o seguinte, ó: a mensagem a Éfeso é geral, mas para Esmirna é específica. E apesar de aplicada àquela assembleia, prefigura de forma muito marcante as repetidas perseguições pela qual a igreja passou
sob os imperadores pagãos. No entanto, Deus pode ter usado o poder do mundo para deter o progresso do mal dentro da igreja. Período que o irmão classifica aqui, do 2º século até Constantino. Constantino é mais ou menos ali, próximo ao quarto século, né? Finalzinho do ano 300, provavelmente. Muito bem, irmãos. A palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejam provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Então, irmãos, aqui na igreja de Esmirna, né, é muito assim forte, né? Primeiro, o Senhor reconhece o sofrimento deles, o Senhor reconhece a pobreza deles, porque as pessoas nessa época, irmãos, eram tirados todos os seus bens, todos era tomado pelos governantes pagãos da época, pelas pessoas que estavam naquela sociedade hipócrita, pagã, no qual rejeitavam por completo Cristo. Então todo aquele que era fiel ao Senhor perdia tudo, irmãos. Era perseguido, era morto, era jogado para os animais, era queimado vivo, era jogado em poços, né? Então o Senhor conhece isso aqui. Só que o Senhor fala para ele: mantém firme, porque eu te darei a coroa da vida. O Senhor é o dono da vida eterna. Só Ele tem a vida, só Ele é a vida, irmãos. Então, que nós, no momento, não passamos por dificuldades como esses irmãos passaram. Aqui fala de 10 dias, né? Algumas interpretações falam de 10 anos, que realmente aconteceu, o período da grande perseguição da igreja nesse período, né? Fala até, inclusive, cita ali os imperadores romanos da época. Mas é assim, irmãos. O importante é a essência, o conteúdo que o Espírito quer nos passar, né, irmãos? Ao vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá a segunda morte. Irmãos, bendito seja o nosso Senhor, porque nos fez uma promessa muito significativa, irmãos. Nós seremos ressuscitados. Aqueles que morrerem, ou que já morreram no Senhor, digamos assim, né? Eles serão ressuscitados no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor para os seus. Eles serão ressuscitados, participarão da primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Bendito seja o Senhor por isso, irmãos. Então, os demais, aqueles que são ímpios, incrédulos, aqueles que fizeram essas atrocidades aos nossos amados irmãos da época e que vêm fazendo isso ao longo da história, agora de forma muito mais sutil, irmãos. Porque agora esses que perseguiam a igreja do Senhor, que combatiam, né, de frente, com sangue, com morte, a igreja do Senhor, hoje eles estão dentro das instituições religiosas, dentro da cristandade, irmãos. Não estão só no mundo fora, não. Inclusive o mundo, no geral, eles não estão nem aí, né? Eles simplesmente rejeitam, né, o Evangelho, rejeitam as pessoas que estão nesse caminho, mas eles não estão atacando de frente. Agora, irmãos, o inimigo está dentro das organizações e isso é o que nos deixa preocupados, mas o Senhor já nos deixou esse alerta. A gente pode ver em Tito e em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, nos quais, irmãos, é o que nós estamos passando, onde a verdade que as pessoas estão apresentando, né? Que esses profetas, falsos profetas, líderes religiosos estão apresentando, é uma verdade maquiada nas trevas, irmãos, maquiada na mentira. E tem levado milhões e milhões de pessoas para esse caminho. Por quê? Porque eles prometem coisas imediatas. Prometem prosperidade, saúde, riquezas. Promete paz. Promete tudo que esse mundo tem aqui, que nós sabemos que será tudo destruído por fogo, irmãos. Os prazeres aqui são tudo passageiros, são tudo vapor. São como uma nuvem que
aparece e logo ela desvanece. Nós sabemos disso, irmão, mas o mundo não. O mundo está valorizando as coisas daqui. E o inimigo tem se utilizado disso para desviar milhões e milhões de pessoas, achando que estão no caminho do Senhor, achando que estão louvando o Senhor, mas na verdade estão buscando seu próprio interesse, como fala lá, né? Haverão homens avarentos, mais amantes de si mesmo do que das coisas de Deus. E é isso que nós vemos, irmãos. Isso que nós temos que estar atento. Mas graças ao Senhor, porque nós não passaremos pela segunda morte. Estaremos para sempre com o Senhor, livre da injustiça, da maldade. É o que o Senhor promete aqui, irmãos. Mas a igreja aqui de Esmirna sofreu muito, irmãos, fisicamente mesmo. Mas isso garantiu a eles a fiel doutrina ao Senhor, ao fiel testemunho do Senhor. Garantiu a eles uma maior pureza, né? Eles foram realmente pessoas iluminadas e que davam o testemunho do Senhor. Porque imagine o mundo vendo pessoas cantando e louvando o Senhor ao serem queimadas nas fogueiras, ao serem lançadas para os animais o devorarem vivos, né? Realmente, irmãos, é algo que impactava muita gente. A maioria estava só zoando, rindo, como até hoje estão, né? Mas alguns ali foram impactados, irmãos. Algo tinha de diferente naquelas pessoas. Então é isso que nós vemos na igreja de Esmirna, irmãos. Coisas que ainda podemos ver ao longo da nossa... atualmente, né? Nas ditas denominações aí, cristandade de forma geral. Porque aqui, afinal de contas, está falando da igreja do Senhor, né? E a igreja do Senhor só tem uma igreja só, irmãos. Aqui ele fala das 7 assembleias, né? Das 7 cidades. Mas nós sabemos que a igreja que o Senhor edificou é apenas uma única igreja. A igreja na qual o Senhor coloca os seus, aqueles que haveriam ou que haviam de ser salvos, né? Você pode encontrar isso lá em Atos 2, versículo 47. Igreja, vamos aqui a carta da igreja de Pérgamo, irmãos. Vamos ver o que o irmão Andromir fala rapidinho aqui, no seu livro, né? Ele diz assim, ó, aqui temos o estabelecimento do cristianismo por Constantino, como a religião do Estado. Então aqui nós temos aqui o Estado, né? O homem entrando dentro daquilo que o Senhor edificou, fundou com os apóstolos, com os seus discípulos, né? Em vez de perseguir os cristãos, ele os patrocina, né? Havia aquela grande perseguição, a igreja de Éfeso, Esmirna, agora, de um dado momento, né? O governo Constantino, o imperador Constantino, estabelece, né, o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E aí nós temos, em vez de perseguir, ele patrocina, ele começa a erguer aqueles templos que nós temos hoje, esses grandes templos no mundo todo, né? Você sabe que qualquer cidade, qualquer lugar, você vai reconhecer, inclusive nos centros, tudo, né? Mas começou aqui, irmãos, começou nessa época aqui, ó, né? Patrocínio do governo. A partir daí, a queda da igreja avança rapidamente. A igreja verdadeira do Senhor. A queda avança rapidamente. Sua aliança profana com o mundo resultou em sua mais triste e profunda queda. Foi então que ela perdeu, né, o verdadeiro sentido em relação com Cristo no céu. Perdeu o verdadeiro sentido de sua relação com Cristo no céu e de seu caráter como peregrina e estrangeira na terra. Ela se apegou às coisas da terra, né, irmãos? Período que o irmão classifica, o irmão Andrew Miller aqui, do começo do 4º século até o 7º século, quando o papado foi estabelecido. Então aqui o irmão fez um estudo profundo, longo, durante muitos anos, nesse seu trabalho, né? Mais ou menos classificando como um período da história da igreja aqui, né? Mas vamos ver o que o Senhor fala na sua palavra, que aqui nós temos o mais importante para nós, a palavra de Deus, né, irmãos? Capítulo 2, a partir do versículo 12, né? Nós temos assim, ó. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Nós percebemos, irmão, nessas primeiras cartas a essas assembleias, que o Senhor tem uma forma de se apresentar. Em Éfeso, ele se apresentou como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Então, a introdução, eu tenho sobre minha mão direita as 7 igrejas, as 7 estrelas. E ele anda no meio dessas igrejas, né? Ele começa se apresentando dessa forma.
Na Esmirna, ele coloca se apresentando que ele é aquele que é o primeiro e último, que foi morto e ressuscitado, justamente porque uma igreja que sofria muita perseguição, né? E vejam que ele foi morto, mas ressuscitou. E ele começa a falar, né? Inclusive ali em Esmirna, fala da questão da sinagoga de Satanás, né, irmão? Mas a gente já passou ali, vamos deixar, tem muita coisa para a gente aprender ali, irmãos. Mas o tempo nosso aqui fica cansativo para vocês. Eu gostaria muito que vocês levassem em oração ao Senhor e que vocês lessem com atenção essa primeira parte de Apocalipse, tá? Mas na igreja de Pérgamo, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Aqui está falando de justiça, de juízo, né? Ele continua: conheço o lugar em que vives. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Aqui, irmãos, ele está falando, né? Conhece o lugar. Aqui havia muita idolatria, irmãos. Muita adoração a deuses, ídolos, né? Aquele Artemis, tinha os templos, tinha locais ali de sacrifício humano, né? Inclusive esse irmão aqui, o Antipas, é um servo do Senhor aqui, provavelmente um bispo daquela igreja, né? Um ancião, alguém que liderava a igreja do Senhor, e ele foi morto, foi jogado nesse local, né, de sacrifício oferecido a esses deuses, mas ele não negou a fé no Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, né, que essa assembleia de Pérgamo está onde vive, onde se encontra, né, o trono de Satanás. Irmãos, aqui é pesado, aqui, por isso que o Senhor se apresenta logo no início como aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Depois o Senhor fala assim: mas você permanece fiel ao meu nome, né? Tinham sempre aqueles, irmão, a igreja verdadeira que estava fiel ao Senhor. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Devemos prestar atenção no que o Senhor está falando aqui, irmãos. Ele está admoestando essa assembleia. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Tens contigo, aí, nessa assembleia, nessa igreja de Pérgamo, alguns que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque. Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-o a comer os alimentos sacrificados a ídolos e se entregarem às práticas de prostituição. Ou seja, irmãos, aqui fala da idolatria, aqui fala da adoração a ídolos. E nós percebemos, irmãos, que infelizmente isso é muito real. A gente percebeu na história quando o irmão Andrew Miller falou, né, que ela começa com Constantino, quando ele se associou, ele praticamente se apossou da igreja do Senhor, né? E aí ele introduziu tudo quanto é tipo. Todos aqueles que eram idólatras do mundo, né, os pagãos do mundo, foram todos incorporados ao cristianismo. Se eles não assim o fizessem, eles eram mortos, porque agora Constantino estava do lado do cristianismo. Mas o seu objetivo não era levar o nome do Senhor, não era levar o Senhor, os céus, né, mas sim montar aqui o trono de Satanás. Realmente, aqui esse mundo jaz no inimigo, né, irmão? Nós sabemos disso. Então, tudo combina para isso. E nós percebemos aqui, ó, que algumas pessoas, realmente, muitas pessoas dentro dessa igreja de Pérgamo estavam seguindo doutrinas de Balaão, né? E aí nós temos ali, né, nessa época, muita idolatria, muita prostituição. O Senhor fala de prostituição aqui como realmente, né, a adoração ao mundo, né, as coisas, a deuses desse mundo, e não ao foco no Senhor. Veja que nós estamos falando do cristianismo aqui, irmãos. Jesus já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, os apóstolos já tinham morrido. Se a gente for pegar aqui, né, a parte histórica da igreja, ao longo da história da igreja, nós estamos aqui, segundo o irmão Andrew Miller, a partir do início do século IV, né, e vai até o início do papado. E aí lá para o sexto, sétimo século, né, que ele fala aqui, né, até o 7º século, quando o papado foi estabelecido. Então, realmente, irmãos, aqui nós temos o inimigo entrando dentro da igreja. E aí realmente ficou complicado para os verdadeiros cristãos, né? Tenho contudo algumas admoestações. Então o Senhor está falando aqui. Além disso, também além disto, né? Versículo 15,
Tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqui nós temos de novo, né? Aquela questão do nicolaíta, que permitia a poligamia, promiscuidade, né? Tudo aquilo que satisfaz a carne, os desejos, os prazeres da carne, né? Então, realmente, aqui já não se tratava mais de uma igreja espiritual, né, irmãos? Mas se tratava de uma igreja mundana, da qual hoje nós estamos vendo muito isso, né? Levando para os nossos dias atuais, nós estamos vendo muito isso, irmãos. Infelizmente. Versículo 16. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor vem realmente para fazer julgamento. Irmãos, vai chegar um dado momento em que o Senhor virá com a espada, que o Senhor virá com os olhos de chama de fogo, que o Senhor virá para julgar tudo isso, irmãos, que vem acontecendo ao longo da história da humanidade, mas principalmente na era da igreja do Senhor, na qual Ele está aqui passando como peregrina nesse deserto, no qual todos nós estamos passando, irmãos. Porque a nossa pátria não é aqui, nossa pátria está nos céus. É isso que o Senhor nos chama, a essa vida que o Senhor nos chama. Não a vida que nós devemos estar aqui adorando e amando as coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nela. Nós encontramos isso lá em 1 João, né, irmãos? Bom, vamos lá. Quem tem ouvidos, né, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Quem tem ouvidos, sempre falando do ouvidos, né, irmão? Compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei, né, uma pedra branca, e sobre essa pedra estará grafado o novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Glórias ao Senhor por isso, irmãos. Bendito seja o seu nome, irmãos. Aqui, o vencedor é aquele que permanece fiel, Senhor. Aquele que permanece fiel à sã doutrina. Aquele que permanece fiel ao Senhor. Irmãos, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e que os irmãos podem pensar sobre isso e levar aos pés do Senhor, né? Nós aqui nada conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos se manter fiel ao Senhor. Nós não conseguimos ser vencedores sem estar com o Senhor. Então a forma de sermos vencedores, irmãos, é nos colocarmos diante do caminho do Senhor. É olharmos atentamente para o Senhor. É focarmos no seu ser. É buscarmos mais dele em nossas vidas. É fazer com que o Espírito Santo se manifeste. É nos esvaziar. É nos entregar. É dessa forma que seremos vencedores, irmãos. Uma coisa é certa, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, não entrará em condenação, mas já garantiu o seu lugar no céu, aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas os vencedores, irmãos, aqueles que vão reinar com o Senhor, são aqueles que abandonam a sua própria vida, que negam-se a si mesmo e pegam a cruz, pegam a sua cruz e o seguem, irmãos. Esses que negam-se a si mesmos são os vencedores que está falando aqui, irmãos. Tivemos muita época de perseguição, morte, coisas reais. Hoje nós vivemos algo mais psicológico, algo mais emocional, algo mais sutil, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Para finalizar aqui, irmãos, eu vou deixar para o próximo vídeo a gente continuar aqui em Tiatira, Sardes, né? Filadélfia e Laodiceia. Esperamos que o Senhor permita que no próximo vídeo nós concluímos aí o estudo dessas 7 igrejas. Mas eu gostaria de deixar aqui para os irmãos um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, irmãos. Aqui nós temos algo tremendo, irmãos, que nós devemos nos apegar no Senhor. 1 Tessalonicenses, aqui, interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, né? Também às assembleias. E a gente observando aqui, começando em Romanos, Coríntios, Gálatas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, também são 7 assembleias, irmãos. 7 assembleias, 7 locais que o apóstolo Paulo também escreve. Veja que as coisas de Deus, tudo tem um sentido. Não são aleatórios, irmãos. Não são. O Espírito Santo trabalha em tudo, desde o princípio, desde a era, desde Êxodo, lá, desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1,
O Espírito Santo trabalha nas coisas de forma sistemática, organizada, segundo o padrão de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu também 7 cartas. Na verdade, ele tem a carta 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? Tito, Filemão, né? Hebreus, talvez Hebreus também não entraria, né? Mas, porque Hebreus aí fica aquela dúvida se foi o apóstolo Paulo que escreveu ou não, né? Mas, de qualquer forma, para 7 assembleias, como assim o Senhor escreveu para 7 igrejas, né? Como esse número 7 que eu falei para os irmãos, simbolicamente representa a completude de Deus, né? Irmão, só para finalizar aqui então, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Versão King James atualizada. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre, irmãos. E assim estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Aqui nós sabemos que seremos arrebatados, mas antes seremos transformados, num abrir e piscar de olhos, seremos transformados, irmãos. Seremos revestidos da incorruptibilidade. Teremos um corpo glorificado. Logo em seguida, após os mortos ressuscitarem e já estarem com o Senhor nos ares, nós, os vivos, temos essa viva e forte esperança do nosso Senhor. É uma promessa do nosso Senhor, irmãos. Em breve isso acontecerá. Em breve nós veremos face a face o rosto do nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, meu irmão, por essa maravilhosa e bendita esperança que todo crente verdadeiro tem no nosso Senhor, né? Se o Senhor nos permitir, irmãos, estaremos concluindo esse trabalho no próximo vídeo, né? Nos próximos dias aí. Se o Senhor voltar antes e for realizado o que está prometido para nós aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, melhor ainda, irmãos, porque aí estaremos com o Senhor para sempre. Ficamos muito tristes por muitas pessoas se perderem, mas não foi por falta de aviso, meu irmão. As pessoas estão buscando as coisas desse mundo, e com esse mundo elas ficarão. As pessoas estão buscando as coisas que o inimigo tem colocado na vida delas, como sendo coisa boa, né? Como sendo coisas agradáveis aos olhos, à carne, satisfazendo seus desejos. Mas sabemos que tudo isso ficará, irmão, tudo isso será destruído. E o que sobrará? O que sobrará para essas pessoas, né? Isso nos entristece, mas nós temos que buscar o Senhor, irmãos. Temos que nos alegrar no Senhor. Temos que buscar salvar, sim, o maior número. Não é que nós salvaremos, né? O Senhor salvará, mas devemos levar a palavra do Senhor, a palavra de salvação, ao maior número de pessoas possíveis, para que não tenhamos, né, esse sofrimento. Mas quando estivermos com o Senhor, quando isso ocorrer, irmãos, esqueceremos tudo isso, porque estaremos ocupados com aquilo que é mais importante em nossas vidas, o nosso Senhor, nosso bendito Senhor e Salvador. Teremos todo o universo, todo o céu para explorar na eternidade. E as pessoas que não quiseram isso ficarão com aquilo que eles escolheram nessa terra. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fiquem todos com Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.